Olá, meu nome é Mariana Tegani e eu ajudo mulheres a realizar o grande sonho de viajar à Itália. Neste vídeo, eu vou te ensinar que é possível desbloquear tudo o que pode estar te impedindo de viver essa experiência incrível, criando assim uma mentalidade livre e corajosa, que eu gosto de chamar de a mente da viajante. Vou te mostrar também como essa mentalidade te levará a realizar o seu sonho de viajar em Itália com independência, sem precisar de ninguém. E melhor ainda, vou te mostrar o quão extraordinário e libertador pode ser fazer essa viagem sozinha, que você não só não vai precisar de alguém, como também não vai querer. Vou te falar também sobre um passo a passo criado por mim que vai te possibilitar de realizar essa viagem da melhor forma possível, com planejamento, segurança e economia de tempo e de dinheiro. Vou inclusive te ensinar uma técnica poderosíssima para você fazer aonde você estiver e ainda hoje você já se sentir na Itália. Então, vem comigo! Se você é aquela mulher que admira, acha lindo quando uma outra mulher realiza o seu sonho de viajar, mas às vezes você pensa que aquilo não é para você, sabe? Ou que é o tipo de viagem que só vale a pena fazer acompanhada. Ah, a Itália é romântica demais para fazer sozinha. Mas no fundo, pode ser que você não se sinta capaz de fazer algo tão grandioso pela sua felicidade. Você faz para os outros, né? Mas quando é para você, você se sente bloqueada. Sempre tem aquela, mas ela é mais nova. Ah, mas ela não tem gato. Com quem eu vou deixar meu gato? Tudo bem que ela tem filho, dois, mas gato ela não tem. Sempre tem uma desculpa do porquê aquela outra mulher fez algo que você gostaria de fazer, mas não faz. É tanta insegurança, né? Eu sei. Eu também sou mulher e somente por este fato já passei por tantas coisas traumatizantes. Mas nós vamos desbloquear todos esses medos, quebrar todas essas crenças e te fazer sentir, sim, merecedora de realizar o seu sonho. Mas também tem uma outra mulher que vai me dizer assim: não, Mariana, coragem eu tenho. Para viajar, o que me falta é só aqui, ó, o dinheiro. Eu também vou te explicar como foi o meu processo de magnetização do dinheiro quando eu realmente decidi fazer a viagem. Pois se você não tem nenhuma reserva para viajar, bem-vindo ao clube. Era exatamente assim que eu me encontrava quando eu tomei a decisão de realizar o meu sonho. Mas pode ser que você seja uma terceira mulher que vai me dizer assim: não, eu tenho coragem e tenho ao menos uma boa parte do dinheiro para viajar. O que eu quero mesmo é saber o passo a passo de como planejar a minha viagem, tá? Porque assim, não faço ideia nem por onde eu começo. O que eu não tenho é tempo de ficar pesquisando mil coisas do assunto e ainda correr o risco de chegar lá, achar que eu sei alguma coisa e saber nada, sabe? Ter perrengue atrás de perrengue. Chique, porque eu vou estar na Itália. Mas não deixa de ser um perrengue. Ou seja, alguma coisa que, se eu tivesse conhecimento, poderia ter evitado. É assim, eu quero viver o melhor que a Itália tem a me oferecer, com segurança, fazendo economias inteligentes e gastando os meus euros com o que realmente vale a pena para mim. E assim, não terei tantos dias, então eu quero aproveitar o tempo com qualidade, com um roteiro que seja realmente a minha cara e não copia e cola de qualquer pessoa na internet. Quero saber montar esse roteiro, mas sem ter que ficar pesquisando por meses cada passo que eu vou dar, sabe? E também, fora de cogitação, pagar caro por um roteiro personalizado. Então, se você se identifica com ao menos uma dessas três mulheres, esse vídeo é para você. Agora, sim, se você já veio à Itália, realmente esse vídeo não é para você, porque eu falo exatamente com mulheres que sonham em conhecer a Itália. E caso você seja mulher e está pretendendo, né, fazer essa viagem com alguém, com acompanhante, com a mãe, com família, com o marido, namorado, não tem problema, tá? Esse vídeo também vai ser para você. Então, seja bem-vinda. Mas então, vamos lá. Por que que eu posso te ensinar a realizar o seu sonho de viajar para a Itália com total independência?
Porque foi exatamente isso que eu fiz em setembro de 2022. Realizei esse grande sonho na minha vida. Eu passei 30 dias viajando do norte ao sul da Itália, vivendo dias maravilhosos, experiências inesquecíveis. E assim, a minha paixão foi tanta por este país que 2 anos depois eu voltei para morar, reconheci minha cidadania e hoje eu vivo numa cidade linda que eu amo, beira-mar aqui no sul da Itália. E estando aqui, já realizei uma série de outras viagens pelo país, além de ajudar tantas outras pessoas a planejar a sua viagem à Itália. Resumindo assim, parece que foi tudo extremamente simples, tranquilo, mas a verdade é que essa realidade de poder fazer uma viagem para a Europa, na maior parte da minha vida, foi muito distante, praticamente impossível. Eu vou te contar um pouquinho da minha história para você entender um pouco melhor esse processo para chegar até aqui. Eu nasci em uma família simples, cresci sem pai. A minha infância e adolescência, enquanto os meus amigos eram crianças normais, sabe, com seus brinquedos, mesadas, passeios, eu estava ali lutando apenas para o mais básico: sobreviver. Foi uma época difícil e escassa. Aos 15 anos, enquanto as meninas ganhavam uma festa de debutante ou aquela viagem para Disney, a única coisa que eu ganhei foi uma Bíblia da minha mãe. Era só Deus para fazer um milagre mesmo. Para você ter uma ideia, eu vi o mar pela primeira vez aos 18 anos. E por mais que fosse o mar da Praia Grande, eu me lembro até hoje da emoção que eu senti ao ver aquela imensidão à minha frente. E assim, pela primeira vez, eu parei para pensar na possibilidade de atravessar aquele oceano. E ali eu comecei a ter o sonho de fazer um mochilão na Europa, como a galera da época dizia. Passou uma vida de muito trabalho, relacionamentos frustrados, e eu não viajei. Sempre priorizando qualquer outra coisa do que realizar o meu sonho. Mas na minha mente ele sempre estava lá, guardadinho em uma gaveta. Até que eu comecei a fazer um cursinho básico de gastronomia. Aprendi um pouco da cozinha italiana e comecei a me apaixonar por aquela gastronomia. Comecei a ver séries que falavam a respeito e me mostravam, sabe, lugares da Itália. Não sei se é porque eu sou descendente italiano, mas o meu coração pegava fogo e eu me emocionava. Eu me lembro de assistir um desses episódios em 2018 e falar: um dia eu vou viver essa experiência neste restaurante. E ali, o sonho do mochilão passou a ser o sonho de conhecer a Itália. Então foi passando o tempo, eu passei a estudar muito sobre tudo da Itália. Inclusive, comecei um cursinho online de italiano com aulas ao vivo. Mais adiante deste vídeo, vou falar para você o porquê esse curso não foi uma boa escolha na época. E tudo isso sem ainda nem imaginar quando eu iria. Agora, para você entender como eu consegui viajar 30 dias pela Itália sozinha, eu vou precisar te contar da minha pior fase. Eu estava em um momento de recomeço na minha vida. Há pouco tempo eu havia passado por uma separação e tinha deixado tudo para trás. Um apartamento lindo, uma empresa pequena que éramos sócios, carro, uma certa estabilidade. Praticamente só levei meu gato, que era um filho para mim, e a minha companhia. Nessa época, eu estava morando no mesmo condomínio da minha mãe e da minha irmã. Também morava ali uma grande amiga de anos, e na época arrumei um namorado que morava em outra cidade, mas nos víamos todo mês. Ou seja, eu tinha companhia. Mas mesmo com todas essas pessoas, eu me sentia muito sozinha. Era uma solidão enorme dentro de mim. Aquele recomeço de tudo, inclusive da profissão, estava sendo muito difícil. Nessa época, eu me lembro que comecei a estudar muito sobre mentalidade, mas ainda não conseguia equilibrar a minha mente. E virou o ano. Era 2022. E eu nem imaginava o que estava por vir. A minha mãe se mudou para uma cidade distante. Minha irmã também se mudou para outro bairro. Depois,
a minha amiga se mudou para os Estados Unidos e o meu namorado terminou comigo. E como se não bastasse, aconteceu o pior de tudo. O meu gato, no dia 8 de maio, Dia das Mães, às 8 horas da manhã, morreu. E ali eu me vi vivendo o pior luto da minha vida. E eu não entendi o porquê de tudo estar acontecendo ao mesmo tempo. Eu só chorava. Mas depois de alguns dias de sofrimento, estudando sobre mentalidade, estava ouvindo um podcast de um livro que eu posso dizer assim que mudou a minha vida naquela época. Simplesmente me transformou. E eu comecei a colocar em prática tudo o que eu estava aprendendo sobre mentalidade e consegui me tirar daquele fundo de poço que eu estava. Foi mais ou menos um mês, vivendo o processo da solidão à liberdade. E de repente eu me vi me amando e me sentindo muito feliz somente com a minha presença. E aí eu tive um enorme desejo de realizar aquele meu grande sonho que estava na gaveta. E eu pensei, esse ano eu vivi momentos tão difíceis sozinha, por que não fazer essa viagem sozinha também? Ali eu tomei a decisão de me dar de presente essa viagem. E como era um presente, queria passar o meu aniversário na Itália, 11 de setembro. Se lembra que eu te disse que estava recomeçando na minha profissão? Além de tudo, eu também não estava bem financeiramente. Eu não tinha o dinheiro para viajar. Mas mesmo assim escrevi no meu caderno. Deu tudo certo na minha viagem à Itália em setembro de 2022. E alguns meses depois, eu estava comemorando o meu aniversário em Roma. Já nas primeiras horas de madrugada, fazendo o melhor passeio da minha vida, andando de bicicleta elétrica pelas ruas de Roma, vendo o Coliseu pela primeira vez, magnífico, com suas luzes acesas. Depois ganhei de presente, mais um presente de ver o Papa de perto, mesmo chegando atrasada para o Ângelus. Almocei e jantei com brasileiras que conheci na viagem, sendo algumas delas minhas amigas até hoje. E o dia que eu pensei que fosse passar sozinha foi repleto de surpresas maravilhosas que Deus havia preparado para mim, simplesmente porque eu fiz a minha parte, de me colocar ali, para poder viver algo incrível. E assim foram os meus inesquecíveis 30 dias na Itália, de muita aventura, felicidade, emoção, descobertas. Mas, como eu escrevi no meu caderno após a viagem, a grande descoberta desses 30 dias foi de mim mesma. E é essa descoberta que eu desejo que cada mulher possa viver. Ah, e você se lembra daquele restaurante que eu falei lá em 2018 que um dia iria viver aquela experiência? Olha eu ali, em uma cidadezinha linda, no meio da Toscana, vivendo um dos dias mais felizes da minha vida, naquele restaurante que eu havia visto na série. Bom, agora que eu já contei a minha história, você pode estar se perguntando, mas como que ela fez acontecer essa viagem tão rapidamente depois que ela tomou a decisão, mesmo sem dinheiro? Então aqui eu já começo quebrando o primeiro e maior mito de todos, que precisa ter o dinheiro para decidir fazer uma viagem. Que antes de tudo precisa saber exatamente quanto vai gastar na viagem para só depois saber se vai poder fazer. Mas Mariana, como que eu vou saber se é possível fazer essa viagem sem saber o quanto que eu vou gastar? Você se lembra que no começo do vídeo eu te falei que iria te ensinar que é possível desbloquear tudo o que pode estar te impedindo de viver essa experiência? Criando assim uma mentalidade livre e corajosa, que seria exatamente essa mentalidade que te levaria a realizar o seu sonho?
Então, a primeira e mais importante atitude a ser tomada é criar a mente da viajante. Eu sei que parece um pouco de loucura o dinheiro não ser a coisa mais importante para realizar uma viagem. Afinal, como comprar voo, hospedagem, alimentação, enfim, tudo o que envolve uma viagem? Como isso não seria o mais importante? Eu vou te provar que não é com o exemplo de um cliente antigo meu. Ele tem empresas, vários imóveis, mora no condomínio de apartamentos mais caro e luxuoso da cidade que eu morava. Enfim, é o que chamamos de milionário. Há poucos meses atrás, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp querendo falar sobre trabalho. E eu disse que eu não estava mais trabalhando na área, porque havia me mudado para a Itália. E olha qual foi a resposta dele. Bom dia, Mariana. Poxa, que legal. Morro de vontade de conhecer a Itália. Preciso fazer o meu passaporte italiano, inclusive. Olha só, ele disse que morre de vontade de conhecer a Itália, mas a situação financeira que ele tem poderia tê-lo trazido à Itália diversas vezes e ainda ficar nos melhores hotéis, comer nos melhores restaurantes sem ver o preço de nada. Agora me responde você. É realmente mais importante ter o dinheiro ou só depois decidir viajar? Ou o mais importante é ter uma mente alinhada com o que você morre de vontade de fazer? Na época, eu perdi a oportunidade de perguntar a ele o porquê ele ainda não havia realizado o que ele morre de vontade. Mas provavelmente a resposta seria: ainda não tive tempo de me organizar. Porque dinheiro não pode ser uma desculpa dele, né? Mas que na verdade ele só não veio porque ele ainda não tomou a decisão de vir. Aí você pode falar: ah, mas para ele é fácil. Se ele acordar amanhã e decidir vir para a Itália em um mês, já pode estar fazendo a viagem. Assim como pode passar uma vida e ele nunca vir. Mas então, para você entender melhor o poder de uma mentalidade que foi transformada, vou te contar rapidamente uma história que é basicamente o oposto desse meu cliente. E é uma história que eu não só acompanhei o processo todo de perto, como eu fiz parte dele. A história da vida da minha mãe, uma mulher guerreira, mãe solo de 2 filhas, que a vida inteira trabalhou pesado, mas o dinheiro que entrava sempre foi somente para o básico do básico da sobrevivência. Além de tudo, ela tinha muito medo de avião. Então, além de não ter dinheiro, ainda tinha esse enorme bloqueio. Para você ter uma ideia, em 2016, eu e a minha irmã íamos fazer uma viagem a Maceió e nós falamos que se ela quisesse ir, íamos pagar a viagem para ela. Ela ia ganhar uma viagem. E apesar de amar praia, de estar morrendo de vontade de ir, ela disse não, porque tinha medo de avião. Mas voltando, passou o tempo, como eu já disse, comecei o meu processo de mudança de mentalidade e como nós sempre conversamos muito, ela vinha com as suas questões da sua vida, eu comecei a passar todo o conhecimento que eu estava adquirindo para ajudá-la da forma que eu podia. Eu queria muito que ela se libertasse de todos aqueles bloqueios, porque eu sabia que assim ela viveria com mais qualidade e também poderia realizar os seus sonhos. Quando eu fiz a minha primeira viagem à Itália, ela dizia: Nossa, cada lugar mais lindo! Meu sonho da vida inteira é conhecer a Toscana. Aí, quando eu voltei de viagem, eu disse a ela: Se você sonha em conhecer a Itália, precisa fazer o passaporte. Você precisa estar preparada para quando a oportunidade vir. Ela me olhou com uma cara de: Como eu nunca pensei nisso? Mas isso é absolutamente normal, porque quando uma pessoa busca apenas a sobrevivência uma vida toda, ela não tem tempo e nem motivos para pensar que é possível realizar sonhos ou que oportunidades podem surgir. E ali nós começamos um trabalho de mudança de mentalidade mais robusto. Ela aprendeu o que eu já havia aprendido e alguns meses depois, no Dia das Mães de 2023, o presente meu e da minha irmã para ela foi convidar ela para vir fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana aqui na Itália. E dissemos que iríamos pagar boa parte dos gastos para ela. E ela
prontamente ficou feliz e disse que sim, queria com a gente, mesmo sem ter dinheiro para fazer uma viagem à Europa. Ela havia aprendido a magnetizar a experiência que ela desejava viver. E no final deu tudo certo. Olha ela que linda no nosso voo vindo para a Itália. Ela estava com medo, mas foi com medo mesmo. Realizou o sonho de conhecer a Toscana, além de ter viajado muito por aqui. E deu tão certo que hoje ela está morando na Irlanda, sem ainda nem falar inglês. E inclusive já visitou até mais países que eu. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, olha ela na Alemanha passando o final de semana. Ela me enche de orgulho. Posso dizer que a minha mãe foi a minha primeira aluna do Itália para Elas e um case real de sucesso. Então, te faço novamente a pergunta: você realmente precisa ter o dinheiro para decidir fazer a viagem? Você realmente precisa, antes de qualquer coisa, para realizar esse sonho, é também o primeiro elemento da criação da mente da viajante, é a decisão. Você precisa decidir no mais profundo da tua alma, coração, mente, que você quer viver essa experiência da viagem e que se você quer, você vai viajar. Aí você pode me dizer, ah, Mariana, mas querer eu quero, difícil é conseguir. Realmente, pode ser difícil ou até mesmo impossível de realizar algo se você estiver mais preocupada com o processo do que com o propósito. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: só vive o propósito quem suporta o processo. Mas quem que é a pessoa que suporta o processo? É a pessoa que tem o propósito. Por isso, você tomar a decisão de que vai fazer essa viagem é o mais importante de tudo. E eu te garanto, se o teu propósito para os próximos meses for viajar à Itália, você vai realizar. Sem eu ver o saldo da tua conta, sem eu saber qualquer coisa da sua vida, porque eu sei o poder que tem uma decisão bem tomada. Quando você tem clareza do que realmente quer para a sua vida, quando você realmente decide por algo, tudo passa a conspirar para que aquele algo aconteça. Sabe? É como um aplicativo de localização Waze ou Google Maps da vida. Para você saber como você chegar, ou seja, qual a rota a seguir, precisa, antes de tudo, fazer o quê? Colocar o endereço, ou seja, saber onde quer chegar. E quando você coloca o endereço, a mágica acontece. A rota de como chegar aparece ali na sua frente. Decisões decidem destinos. E a falta dessa decisão é o que te mantém no mesmo lugar, parada, vendo a vida passar e nada acontece. Ou pior, quando você acha que para decidir se vai, precisa primeiro saber como é cada mínimo detalhe do destino, queimando toda a sua energia de criar para especular. Aí você assiste a Mil Rios, sobre tudo da Itália. Quanto custa comer no restaurante X em Roma? Qual o trem que pega quando sai do aeroporto tal? Quanto custa o ingresso para o Coliseu? Essas informações são importantes? Óbvio que são. Mas são só importantes para quem já comprou as passagens, já reservou as hospedagens, ou seja, para quem já tem data para ir. E qual é a pessoa que tem data para ir? Quem já tomou a decisão. Você consegue perceber o quanto essas informações são secundárias ou nem um pouco importantes para quem ainda não decidiu de fato se vai e quando vai? Voltando para o exemplo do carro, é a mesma coisa de você ficar parada dentro do carro, pesquisando tudo que é coisa na internet em relação ao seu destino dos sonhos, por meses. Cada detalhe, cada mísero euro que vai gastar, para só depois ter a certeza que realmente vai poder fazer ou não a viagem. Ah, mas para viajar o carro precisa de gasolina. O dinheiro é o combustível da viagem. Sim, você vai precisar de dinheiro para viajar. Mas sabe o que é o carro? É a sua mente. Se você tem a mentalidade decidida e corajosa o suficiente, aí sim depois você coloca a gasolina para poder viajar. O que uma pessoa faz com 10 litros de gasolina sem ter um carro? A única coisa que ela vai poder fazer é o que? Tacar fogo em alguma coisa.
porque de resto não vai conseguir chegar a lugar algum com aquilo. Ah, mas Mariana, eu acho importante sim saber cada detalhe de tudo que eu vou gastar, porque eu quero ter primeiro segurança de que eu vou conseguir pagar tudo, de que eu vou conseguir fazer tudo sozinha, para depois então eu me programar para um dia poder talvez fazer a viagem. Eu sei que essa frase faz todo sentido na sua mente, mas eu preciso te dizer que é exatamente assim que é o jeito errado de planejar uma viagem. Que assim você não vai para lugar algum. Porque assim sempre vai ter um algo a mais importante, um algo mais urgente na sua vida do que fazer a viagem. Quando você começa a guardar o dinheiro da viagem, aparece qualquer coisa, qualquer problema na família que acaba precisando usar aquele dinheiro. Já não te aconteceu alguma coisa igual ou parecida? O dinheiro é energia. E quando nós tomamos uma decisão bem tomada, é possível magnetizar o dinheiro suficiente para viver aquela experiência a qual nós decidimos. Mas quando não decidimos e colocamos nas mãos dele o dinheiro para decidir por nós, se vamos ou não fazer algo, é aquela pessoa que está ali com os 10 litros de gasolina na mão. A única coisa que ela vai conseguir fazer é o quê? Queimar a gasolina metendo fogo em alguma coisa. E é isso que você está fazendo, queimando o seu dinheiro em qualquer coisa que não seja realizar o seu sonho, porque ainda está sem o carro, sem a mente da viajante. Alguém em sã consciência compra gasolina antes de ter o carro? Eu, sinceramente, nunca vi. Tem gente que se preocupa tanto com o valor do euro. Ah, eu queria viajar para a Itália, mas o euro tá caro. Sabe quando você vai viajar se esperar o euro baixar? Nunca. Não porque ele nunca vai baixar, isso eu não sei. Mas porque não são os míseros R$ 1 por cada euro que vai baixar, se baixar, que vai mudar completamente a sua vida. Ao ponto de você dizer, nossa, agora que o euro passou de 6 para R$ 5, está super dentro da minha realidade. Então agora eu posso viajar. Esquece, sabe por quê? Quando o euro era R$ 3 em 2014, você também não foi. Em 2010 era na faixa dos R$ 2. Você foi em 2010? Você está vendo que o problema ou solução nunca foi o dinheiro? O problema da pessoa que está a pé e quer fazer uma viagem distante, decididamente, não é a falta da gasolina, mas sim a falta do carro. Tendo o carro, você pode querer depois saber como vai conseguir a gasolina. Tendo a mente totalmente alinhada com o seu sonho, aí sim faz sentido você querer saber quanto precisa e quais são os passos a serem dados para realizá-lo. Agora vamos abordar o segundo elemento para a criação da mente da viajante, e que vem de encontro com o segundo tema que eu prometi abordar neste vídeo: como magnetizar o dinheiro e as condições para viajar. E esse segundo elemento, que vem depois do primeiro, mas é tão importante quanto, se chama fé. Mas fé exatamente em quê, Mariana? Deus, universo? Bom, se você já crê que existe algo maior que você, que está cuidando e olhando por você, ótimo. Mas na verdade aqui, a fé que eu quero dizer é mais no sentido de fato de você acreditar que pode sim realizar este sonho, que você pode sim viver uma experiência sensacional na sua viagem, sem ter dúvidas de que vai acontecer o melhor. É dessa fé que eu estou falando. A fé no sentido de acreditar. Napoleão Hill disse: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E seguindo essa mesma linha, Henry Ford também disse: se você pensa que pode ou pensa que não pode, você está certo. Mas então, Mariana, o que tudo isso tem a ver com a magnetização do dinheiro que eu preciso para poder fazer a minha viagem? Acontece que o que esses dois grandes nomes e mais uma série de outros grandes nomes vêm nos ensinar é que são os nossos pensamentos e o que a nossa mente acredita que irá acontecer na nossa vida. Então, se você acredita que é muito caro viajar à Itália, que você não tem condições para isso,
É exatamente isso que vai acontecer. Agora começa a querer mudar os seus pensamentos para você ver. Começa a acreditar no quanto você merece viver essa experiência incrível e que é sim totalmente possível ir caminhando de encontro a essa realização, sempre com a certeza na sua mente de que se eu estou concebendo e acreditando, eu vou alcançar. Você vai ver que tudo na sua vida vai começar a se abrir para que essa viagem se concretize da melhor forma possível. Quando menos esperar, você vai estar magnetizando o dinheiro, as férias necessárias, os melhores voos, o limite do cartão de crédito. Vai encontrar pessoas que irão te ajudar no meio do caminho. E você verá o carinho e o cuidado de Deus em cada detalhe, assim como foi comigo. Na semana que eu comecei a pesquisar os voos, do nada me lembrei que para comprar as passagens precisava do quê? Ter limite no cartão de crédito. E na época fazia pouco tempo que eu tinha feito o cartão de crédito, o meu limite era muito baixo. Aí eu liguei lá na empresa do cartão de crédito, pedi para aumentar o meu limite. Até aí, ok. No outro dia, depois de meses que eu não fazia nenhuma venda, eu era corretora de imóveis, eu assinei 2 vendas de 2 apartamentos que me garantia fazer a viagem e viver todas as experiências que eu desejava sem passar aperto. Na mesma noite, eu sentei para procurar passagem e a passagem de ida e volta mais barata que eu precisava, na data que eu precisava, era exatamente o valor do meu novo limite do cartão de crédito. Sobrava coisa de menos de R$ 100. E naquela noite, olhando para a tela do meu notebook, com todas aquelas informações, me lembrando de todo o processo das vendas que eu havia feito, eu entendi o poder de todo aquele conhecimento que eu havia adquirido e aplicado durante um certo tempo. Eu entendi o poder da mente para magnetizar uma experiência e quando se acredita verdadeiramente que é possível realizar. É aí que está o poder da fé. A fé te possibilita entrar na frequência do seu sonho. O meu sonho era alto, eu queria viver as melhores experiências, e foi exatamente isso que o plano físico me possibilitou viver. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Essa frase é do Roberto Chivachik. Sonhar nada mais é que antecipar na mente o que pode ser vivido na realidade física. Por isso eu te digo, não economiza no seu sonho. Na hora de você sonhar, não fica com pensamento de escassez, do tipo, eu vou pagar o voo e lá nem que eu coma pão com manteiga para economizar, sabe? Se você está falando que você vai comer pão com manteiga, é isso que você vai ter. Porque é essa experiência que você está criando na sua mente. Então, se é para ter fé em algo, se é para sonhar, agora que você sabe da importância que isso tem, tenha fé e sonhe sempre com o melhor, pois é isso que você merece. E para que o elemento fé aumente significativamente na sua mente, nós vamos fazer agora uma antecipação da realização do seu sonho. Vamos utilizar a técnica da visualização. Enfim, chegou a hora de eu te entregar o prometido lá no começo do vídeo, para hoje mesmo, da onde estiver, poder se sentir na Itália. Essa técnica é muito poderosa para a magnetização de experiências e para pôr em prática, você vai precisar somente utilizar a sua imaginação. Para você entender um pouco melhor, a técnica de visualização é um método mental que envolve criar imagens ou cenários na mente, com o objetivo de alcançar um determinado resultado. O princípio básico da visualização é que, ao ver mentalmente uma situação ou meta como se já estivesse acontecendo, a pessoa aumenta consideravelmente as chances de trazer para o plano físico o que já está sendo vivido no plano mental. Então, vamos lá para o exercício? Você pode fazer sentada ou deitada, de uma forma que se sinta bem confortável, num ambiente tranquilo e silencioso. Você vai fechar os seus olhos
fazer algumas respirações mais profundas, prestando atenção na hora que o ar entra e sai. E assim, se sentindo mais relaxada, vai começar a imaginar o seu dia de viagem perfeito. Esse dia vai envolver algumas cenas, que podem ser nos locais que você sonha em conhecer da Itália. Pode ser você visitando o Coliseu pela primeira vez, ou passeando pelos canais de Veneza, olhando aquela vista incrível de um restaurante na Toscana. Veja, você, quais seriam os seus maiores desejos? Mas o que eu preciso que você entenda é que ao se imaginar, você possa sentir a emoção de estar ali. E também preciso que você imagine os detalhes. Tenta sentir o cheiro daquele lindo restaurante que você está passando em frente, a cor das toalhas, da mesa. E preciso também que você se sinta realmente dentro da cena, que seja você ali vivendo aquele momento e que esteja muito feliz por isso. Você pode até mesmo se emocionar ao estar vivendo aquele momento, que para você era tão distante e agora você está ali, sentindo e vivendo o seu lindo sonho. Agora ele é real. Essa visualização pode ser feita a qualquer hora do dia. Porém, se conseguir fazer todas as noites antes de pegar no sono, pode ser ainda melhor, pois estará enviando toda essa emoção de viver essa experiência para a sua consciência durante o sono, e isso é muito poderoso. Pode ser uma visualização mais rápida, de 5 a 10 minutos, como pode ser de 30 a 40 minutos. Vai depender da sua capacidade de imaginar e do tempo que tem disponível. Mas o mais importante são as emoções sentidas enquanto realizar a técnica, pois uma emoção, vivida por uma certa quantidade de tempo ali no seu pensamento, pode se tornar energia de criação. Por isso que eu te peço, se sinta de fato ali na Itália. Bom, agora que eu já te ensinei sobre como você pode se sentir na Itália, mesmo estando aí na sua cidade, dentro da sua casa, vou te pedir um pequeno favor, para também ver que você está fazendo esse exercício poderoso que eu te passei. Quando você fizer, se lembra de postar um story com qualquer imagem relacionada à Itália ou alguma imagem que você visualizou, enfim. Aí eu vou pedir para você me marcar, @marianategani, e colocar a hashtag Me Sentindo na Itália. Bom, existem mais alguns elementos importantes para a criação da mente da viajante e também alguns outros mitos, algumas outras coisas que eu gostaria de falar em relação a uma mulher viajar sozinha à Itália, mas tanta informação, gente, mas o conteúdo dessa aula já está muito extenso e eu nem cheguei ainda na parte prática. Então, para isso, a você, mulher que está vendo esse vídeo, que está tomando, enfim, a decisão de realizar o seu sonho, eu te convido a fazer parte da minha comunidade Itália para Elas, onde você vai ter um acesso a tudo o que precisa saber para viajar à Itália de maneira totalmente independente. É um passo a passo prático para a mulher que sonha em viajar à Itália, mas ainda tem medo de viajar sozinha e que também não sabe por onde começar a organizar. No qual eu abordo inicialmente, mas com mais profundidade, a criação da mente da viajante. Com a mente da viajante, nós iremos juntas desbloquear tudo que pode estar te impedindo de fazer essa viagem, desde medos, crenças ou qualquer outro bloqueio, além de aprender a como criar as condições para que a viagem se realize da melhor forma possível, sendo feliz e tranquilo durante o processo. É um conhecimento muito rico que eu levei anos para aprender, entender, me conscientizar, aplicar e transformar neste projeto. Com a mentalidade ali sendo trabalhada, inserimos o segundo passo,
a organização prática da viagem antes de chegar ao grande dia. Vou abordar tudo o que precisa ser feito na sua devida ordem e tempo para fazer uma viagem à Itália. Desde o passaporte, épocas do ano que são mais favoráveis e as que não são tão indicadas, organização financeira, vou abordar sobre voos, milhas, como economizar nas passagens, como se locomover entre as cidades, inclusive tudo sobre como dirigir na Itália, como procurar hospedagens com excelente custo-benefício, formas de pagamento, ou seja, que cartão eu levo dinheiro não. Vamos falar sobre os passeios que precisam ser agendados antes nos destinos mais famosos e também vou abordar destinos que não são tão famosos, mas que podem ser incríveis, de belezas esplêndidas e que às vezes vale a pena você também conhecer. E também vou dar todas as ferramentas para que cada mulher com que se identificar melhor possa fazer o seu próprio roteiro, sem precisar depender de ninguém ou de agência de viagens, qualquer coisa. Você vai conseguir entender claramente o que mais toca o seu coração e poder decidir para onde e quantos dias ficar em cada lugar. Quais são as melhores cidades bases e quais lugares visitar de cada uma delas. Mas assim, se ainda assim você preferir algo já feito, também vou entregar algumas opções de roteiros já prontos, para que você possa alterar de acordo com o que achar melhor. Nós teremos um material de apoio riquíssimo que se constitui em áudio de meditação feito por mim, exclusivamente para as minhas viajantes, além de trazer outros exercícios mentais poderosos que te ajudarão a transformar esse sonho em realidade. Teremos também um check-out de documentos para a viagem, links de acesso de tudo o que você vai precisar fazer antes da viagem, desde solicitação de documentos necessários, a reserva de passeios, lista de aplicativos úteis e ainda dentro do material de apoio você terá acesso a uma ferramenta exclusiva, um fluxograma da viagem que vai te dizer exatamente o que precisa ser feito de forma organizada em ordem cronológica desde o primeiro dia em que tomar a decisão de viajar até o momento da viagem. E o melhor de tudo, que além de facilitar muito a sua organização, você irá precisar se preocupar somente com o que está descrito naquele momento específico que estiver. Você não tem ideia de como eu gostaria de ter essa ferramenta quando eu estava organizando a minha primeira viagem. Não, você não tem ideia. Tudo pronto, chegando o grande dia da viagem, vamos abordar os assuntos finais. Vou te ensinar como fazer as malas com vídeos explicativos, o que precisa, o que não pode levar, dicas de looks, fotos, vou falar sobre imigração, aeroporto, transfer, sobre segurança na viagem, restaurante, passeios imperdíveis, entre outras coisas importantes para saber antes de embarcar, para embarcar com tranquilidade e ter aquela viagem incrível dos sonhos realizada. Ai, que delícia! Agora eu vou te falar sobre o super bônus da comunidade Itália para Elas. Você está sentada? Bom, me lembro que eu decidi, né? Quando eu decidi fazer minha primeira viagem à Itália, minha primeira preocupação foi em começar a aprender a língua italiana. Pois imaginei assim, que viajar sozinha para um país desconhecido, sem falar ao menos ao básico, poderia me fazer passar ali por uns perrengues que eu não estava disposta a passar. Sem falar que quando a gente está sozinha, que a gente que quer fazer uma amizade, conhecer novas pessoas, a cultura local, e que nada melhor para isso que poder se comunicar de forma eficiente com os italianos que eu encontraria no caminho, né? E foi exatamente assim. Na época eu comprei um cursinho pago online com aulas ao vivo, que me ajudou, mas confesso que o método ao vivo me deixava muito perdidas algumas vezes, sabe? E o fato de ter muitos exercícios ali com os alunos ao vivo, ai, me deixava meio frustrada com a sensação que eu estava perdendo tempo. Enfim, para a primeira viagem não me dediquei como eu gostaria e cheguei um tanto perdida em relação à língua. E isso de fato me fez passar por alguns perrengues e a me sentir um pouco insegura em alguns momentos. Então, após o meu retorno para o Brasil, comprei um curso completo, bem mais caro, né? Fiz questão de aprender e chegar aqui pela segunda vez muito mais segura. E além disso, eu dediquei todos esses meses que eu estou aqui a estar totalmente imersa no idioma,
Trabalhei com atendimento de pessoas para poder aprender a ouvir, falar melhor e sempre recebo elogios de como parlo bene l'italiano. Enfim, toda essa introdução ao super bônus para explicar o quanto eu acredito ser importante aprender ao menos o básico do italiano antes de fazer a viagem. E para falar que eu estou disposta a ensinar tudo o que eu já aprendi. Então aqui está o meu super presente para você. Entrando hoje na comunidade Itália para Elas, você irá ganhar um curso básico online de italiano. Você terá acesso a videoaulas gravadas semanais e poderá assistir quantas vezes você quiser, para aprender a se comunicar de forma eficiente, já chegar aqui muito mais segura para pedir qualquer informação e até mesmo para fazer novas amizades. Somente esse curso de italiano já seria um valor alto, sem falar que na nossa comunidade você terá tudo o que precisa para fazer essa viagem com apenas um clique. Terá acesso às aulas online gravadas semanalmente, todas as ferramentas e links, além de um acesso exclusivo do nosso grupo privado Itália para Elas, no qual todas as mulheres da comunidade poderão trocar dicas, fazer amizades e, quem sabe, se conhecer pessoalmente um passeio lindo pela Itália. Tudo para que essa viagem seja a melhor experiência da sua vida. Então, se você deseja realizar o seu sonho de viajar à Itália da melhor forma possível, eu te convido a fazer inscrição para entrar ainda hoje na comunidade Itália para Elas. Não deixe para depois, porque depois pode ser nunca. Tome essa decisão. Prove para você e para sua mente o quanto você quer realizar esse sonho. Além desse super bônus, que eu já te digo uma coisa, aproveita enquanto você está tendo essa grande oportunidade de aprender a língua italiana totalmente de graça. Porque esse curso de italiano ficará por pouco tempo como super bônus, porque logo ele será vendido à parte e provavelmente será mais caro sozinho que tudo o que eu estou te entregando agora. Clica no botão da inscrição que você terá acesso aos valores, formas de pagamento. É possível parcelar no cartão de crédito. O valor mensal é muito baixo, gente, principalmente considerando todo o valor que tem ali dentro. O tempo que você vai economizar para ter todas essas informações na sua mão, o conhecimento sobre mentalidade, que eu tenho certeza que irá te transformar, e não só para fazer essa viagem, mas assim, é um conhecimento para a vida e que você poderá, inclusive, utilizar as mesmas técnicas para conquistar qualquer coisa que deseja. As ferramentas que irão facilitar muito a sua vida na hora de planejar a viagem, a economia do dinheiro que você terá por aprender a comprar voos sobre milhas, entre tantas outras dicas que eu vou dar, a segurança de chegar na Itália já sabendo tudo o que precisa saber para fazer essa viagem de forma tranquila. Então, você finalizando o processo de compra, vai chegar um e-mail para você com o link de acesso e também com o seu login e senha. E já irá poder assistir ao vídeo de boas-vindas. Lembrando que serão videoaulas gravadas e que serão liberadas semanalmente a você. Este acesso será válido por 2 anos, então terá tempo suficiente para organizar a sua viagem. Ah, e não se preocupe, eu confio tanto no material que eu vou te entregar, que eu vou te dar uma garantia de 3 meses. Você pode fazer a sua inscrição e terá esses 3 meses para comprovar que realmente vale a pena você fazer parte da comunidade Itália para Elas, que ela só vai agregar na sua vida quando falamos de realização desse grande sonho. Então, se em 3 meses você não conseguir enxergar este valor, você pode cancelar e ser totalmente reembolsada. Mas, como eu tenho certeza que você não irá desistir fácil assim do seu sonho, porque agora você terá o quê? A mente da viajante. E a mente da viajante só vai de encontro aos seus sonhos, e não pela rota contrária. Bom, por saber disso, eu já te dou as boas-vindas à comunidade Itália para Elas. Não vejo a hora de estar recebendo uma foto sua linda em frente ao Coliseu. Seja bem-vinda, viajante!